A paz do Senhor Jesus. Estou aqui nesse primeiro vídeo, querendo passar alguma coisa referente ao estudo bíblico da escola dominical. Estamos no primeiro trimestre de 2020 e já estamos na segunda lição. A primeira lição foi domingo passado, falando sobre a criação do primeiro homem, Adão, o primeiro homem. E na lição de hoje, fala sobre a criação de Eva como a primeira mulher. Como os irmãos já sabem, eu gosto muito dos assuntos da escola bíblica dominical. E esta é uma oportunidade, que eu tenho de, através desse vídeo, levar um pouquinho só do conhecimento da palavra de Deus aos amados irmãos que não têm esta oportunidade de chegar até a sala de aula na escola dominical. A lição de hoje é a lição de número 2, do dia 12 de janeiro de 2020, do primeiro trimestre de 2020, e o título da lição é A Criação de Eva, a Primeira Mulher. O texto áureo desta lição se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 23, que nos diz assim: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. A verdade prática diz assim: na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes no reino de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25, que é o texto bíblico, o texto base para o assunto desta lição neste dia, que diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para ver como estes lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este o adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Este é o texto base, o texto bíblico, em que está apoiada todo o assunto da lição. Este é o texto em que declaradamente fala com mais detalhes a formação do homem e também a criação da mulher. Nós temos o objetivo geral aqui como a missão do homem outorgada pelo Criador é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. Essa é a responsabilidade como mordomo de Deus que o homem tem para através da vontade de Deus, dominar sobre o mundo, sobre todas as coisas, sobre toda a criação que Deus fez. Ele tem esta função de propagar a espécie e administrar o planeta. Nós também temos 3 objetivos específicos dessa lição. O primeiro objetivo é apresentar a mulher no plano de Deus. O segundo objetivo é descrever a criação da mulher. E o terceiro objetivo, apontar a missão da mulher. Cada um desses objetivos, eles estão se referindo a cada ponto da lição. A introdução nos diz assim: nesta lição, mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar. Antes de tudo, declaramos que ela é um ser diferencial e complementar, uma bênção indispensável à criação divina. O Senhor formando-a a partir da costela de Adão,
designou-a para ser, em relação ao homem, uma companhia idônea e sábia. Aos olhos de Deus, Eva era tão importante quanto Adão. Embora iguais, cada qual tinha uma missão específica a cumprir. Todavia, foi ao homem que Deus confiou a chefia do lar e o governo da igreja. Mas para que a missão do esposo e do pastor seja bem-sucedida, a participação de uma mulher virtuosa e cheia do Espírito Santo é imprescindível. Ou seja, nós vemos que o homem jamais poderia existir, jamais poderia prosseguir com aquilo que Deus tinha determinado neste mundo, né? Na sua criação, jamais o homem poderia prosseguir nesses projetos de Deus se ele não tivesse a mulher que estivesse diante dele, que estivesse ao lado dele, sendo a sua companheira idônea, ajudando-a em todas as coisas que Deus havia estabelecido sobre o homem, né? Como diz o próprio texto e o comentarista da lição fala, que todavia foi ao homem que Deus confiou a chefia do lar e o governo da igreja, assim como Deus havia determinado também essa mesma liderança sobre toda a criação, né? O homem recebeu essa responsabilidade de Deus de administrar todas as coisas, mas isso ele faria juntamente com uma pessoa idônea, uma pessoa que realmente estivesse ali para ser a sua companheira, que neste caso seria a mulher. Há outros fatores que nós podemos entender, como diz aqui o próprio escritor, comentarista da revista, que a mulher, ela não foi um ato improvisado de Deus. Ou seja, Deus não criou a mulher de maneira desesperada, de algo que surgiu de repente. Porque nós podemos perceber que desde a fundação do mundo, desde a criação de todas as coisas, assim como Deus determinou a criação do homem, Deus também, através da criação do homem, dessa determinação, dessa presciência dele, ele também havia determinado a criação da mulher. Não foi algo que surgiu de improviso, mas surgiu também da mesma forma, da mesma consciência, da mesma presciência que Deus fez quando ele fez o homem. Por isso que nós devemos entender que tanto o homem como a mulher, todos eles vieram da presciência de Deus, do entendimento de Deus. Deus saberia e Deus sabia que deveria existir desta maneira. Embora que às vezes o texto bíblico, como nós podemos ver, que quando Deus fez o homem, depois Deus fez a criação de todos os animais, isto foi no sexto dia, como nós podemos ver no texto sagrado aqui em Gênesis, no capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 24 ao 31, nós podemos ver que Deus falou assim, produz a terra seres viventes conforme sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, conforme a sua espécie, e assim fez. Então, Deus fez tudo isso no sexto dia. Depois que Deus fez surgir, criou os animais da terra, Deus também criou o homem. Deus também formou o homem do pó da terra. Como ele diz no versículo 27 do capítulo 1, assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. A Bíblia já está declaradamente dizendo que quando Deus fez o homem, ele também fez a mulher. Como diz assim, criou a sua imagem, a sua semelhança, macho e fêmea os criou, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Alguns dizem que essas histórias do Gênesis são histórias mitológicas, são histórias que se contradizem, tanto na tradição judaica, como na tradição islâmica, e outras tradições, elas falam sobre a criação de um ser, mas elas se contradizem entre si. Já alguns outros dizem que aqui no capítulo 1 de Gênesis, Deus está falando sobre a criação do homem e de uma mulher, e no capítulo 2 de Gênesis, Deus está fazendo a criação de uma outra mulher, querendo dizer que quando Deus fez Adão, Deus fez uma outra mulher, que esta mulher não seria Eva, mas que Eva veio surgir a partir do capítulo 2 de Gênesis, onde nós podemos entender que não há uma sequência, vamos dizer assim, congruente, uma sequência lógica de tempos para que houvesse, para que acontecesse algo dessa forma, dessa maneira que nós podemos imaginar, né? E nós podemos entender também que há muitas especulações de pessoas que se dizem entendidas da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. O que nós podemos ver diante do texto que está disposto, que está posto diante da nossa presença, é que Deus
né, o escritor Moisés. No capítulo 1 ele mostra como foi que Deus fez surgir a vida na terra, os animais, e depois como Deus fez o surgimento do homem. Quando se fala neste homem, está falando em Adão e Eva. E aí nós podemos entender que no capítulo 2 é uma descrição detalhada daquilo que Deus havia feito e que foi anunciado no capítulo 1 de Gênesis. Deus faz agora uma descrição detalhada de como ele formou o homem, de como ele formou a mulher e como Deus também uniu este ser, né, o homem com a sua mulher, para se tornar um só corpo, uma só carne. Amém? O que nós encontramos aqui na palavra de Deus? Né? Que aquilo que Deus fez, aquilo que Deus determinou, né, já veio da sua própria consciência. Um fato muito importante que nós podemos ver, nós podemos também tirar como uma lógica da palavra de Deus, está escrito em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, no versículo 8, né, que diz assim: e todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aí você me pergunta, o que é que tem a ver essa passagem bíblica com a criação da mulher? Se você for pela lógica, pelo entendimento que está descrito, detalhado neste versículo, nós vamos entender que para que houvesse, de fato, o surgimento de um cordeiro, que nesse caso aqui que está sendo figuradamente, ou seja, está sendo uma figura, que nós podemos entender que este cordeiro é o próprio Senhor Jesus Cristo, para que de fato Jesus viesse a este mundo, nascer, padecer por nossos pecados, como cordeiro que tira o pecado do mundo, como disse o apóstolo João, quando João declara que João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse está dizendo que ele é o Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Claro que também faz uma referência ao capítulo 3 de Gênesis, né, versículo 21, se eu não me engano, que fala que Deus precisou sacrificar um cordeiro para que da sua pele pudesse fazer túnicas para o homem e a mulher quando eles pecaram. Mas nós podemos entender que para surgir, ou para cumprir esta profecia, né, para que houvesse o surgimento do cordeiro, para que houvesse a pessoa de Jesus em carne e osso, como diz o apóstolo João, né, em carne, ele era necessário nascer de quem? Quem era? De onde Jesus ia surgir? De onde Jesus ia nascer? Claro, Jesus ia nascer de uma mulher. E se Jesus ia nascer de uma mulher, então, desde a criação do mundo, desde que o mundo, antes que fosse criado, Deus já tinha na sua presciência, na sua sabedoria, no seu onipotente poder, Deus já tinha em mente a criação do homem e da mulher. Amém? A decisão de formar Eva, a formação de Eva foi um ato particular do amor e da bondade de Deus Pai para com o homem. Afinal, Adão é designado na Bíblia como o filho amado e querido de Deus. Mas na frente diz assim: a criação da espécie humana, homem e mulher, o verbo fazer é usado para a divindade, na primeira pessoa do plural. Façamos, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Trata-se de uma decisão formalmente colegiada, ou seja, existia mais pessoas. Alguns dizem, ou alguns interpretam, ou podemos interpretar, que poderia ser o quê? A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era uma formação colegiada. Era o Deus Elohim, como diz a própria tradição judaica. Um Deus em pluralidades, ou seja, não era apenas a figura de uma só pessoa, mas a figura de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nesta formação colegiada, como diz o escritor aqui, quando Deus se referiu à criação do homem, diz: façamos a nossa imagem e semelhança. Mas na criação da mulher, diz o texto, trata-se, todavia na formação de Eva, o Senhor usa o mesmo verbo, só que agora, na primeira pessoa do singular, no tempo presente, que diz assim: far-lhe-ei. Isso significa dizer que é um ato de iniciativa particular de Deus Pai.
o Pai, o nosso Deus Pai, né? O Pai Celeste, sempre amoroso, solícito e atento às necessidades de seus filhos, como está escrito em Mateus 6:32. A mulher, uma pessoa necessária. Um fato muito importante que até o apóstolo Paulo, ele escreveu em Coríntios, capítulo 11, versículo 12, ele fala que se por um lado, o escritor faz um comentário e tem por base esses versículos, diz assim: se por um lado a mulher proveu do homem, por outro lado, todo homem, exceto Adão, provém da mulher. Portanto, há entre ambos os sexos harmonia e perfeita completude. O livro de Cantares é o mais perfeito exemplo da amizade entre os cônjuges. Isso aqui é o comentário, né, do primeiro tópico, né, que fala sobre a mulher no plano de Deus, né? Encontramos que o nome de Eva em hebraico, né, vem do hebraico Hava, né, que significa dizer viver por implicação de algo, declarar ou mostrar, revelar, vivificante, lugar estimulante e acampamento ou aldeia. Quando esta palavra Hava, ela é escrita com as letras em hebraico, né, que é o Reit, o Veit e o Re, né, que são 3 letrinhas que no hebraico, né, vai trazer essa tradução. Quando ela é escrita com o Reit, 2 Vav e o Re, que é Rava, né, ela também pode significar doador da vida. Segundo também a tradição judaica, né, a Bíblia declara em Gênesis capítulo 5, versículo 3, que Eva teve apenas 3 filhos. Mas a tradição judaica, ela declara que Eva, ela teve 60 filhos, né, 27 mulheres e 33 homens, segundo a tradição judaica. O segundo tópico fala sobre a criação da mulher. Eu sei que esse estudo pode ser extenso, né, porque é o meu primeiro vídeo, né. Quero que os irmãos façam comentários, né, se os irmãos gostaram ou não desta aula em vídeo, né. Eu pretendo, se for algo que Deus aprove, se for algo que Deus queira que eu faça, eu pretendo que nas sequências das aulas eu vou me aplicar mais, me aprofundar mais, né, e tentar fazer vídeos, né, de estudos, né. Eu não estou aqui, sou o expert da teologia, eu sou o expert do conhecimento bíblico, não. Eu sou apenas um estudante da palavra de Deus, né, e quero aprender da palavra de Deus e quero que os irmãos também aprendam junto comigo. Eu não sou nada além daquilo que eu possa ser. Agora que muitos possam se intitular por aí, mas eu apenas quero ser servo de Cristo e fazer aquilo que Jesus mandar e colocar no meu coração. O segundo tópico da lição fala sobre a criação da mulher. A formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem, pois envolveu o uso de uma anestesia geral e um procedimento cirúrgico, né? A Bíblia faz essa descrição detalhada, né, que a partir da costela de Adão, como está escrito em Gênesis 2:21, né, Deus faz o que a ciência faz nos dias atuais, né? Aquele processo cirúrgico, aquele processo científico, né, que Deus usou, que com certeza foi o primeiro que fez, né? Foi o primeiro que usou esses procedimentos, né? E que o homem hoje, né, o que o homem faz hoje, não podemos dizer que é apenas cópia, né, daquilo que Deus já fez há vários anos atrás, né? Há milhares de anos atrás. O processo que Deus usou foi o seguinte: primeiro Deus fez o quê? Caiu um sono profundo em Adão. Isso significa dizer que foi uma anestesia geral. Profundo sono em Adão Deus colocou, como está escrito em Gênesis 2:21. Agora também Deus se tornou um cirurgião e coloca Adão para dormir. E assim o homem adormece profundamente. E o segundo processo que Deus fez, que ele removeu uma de suas costelas, né? Que foi com que nós podemos considerar que foi a primeira cirurgia, que estando Adão já adormecido, Deus abre-lhe o peito e extrai-lhe uma das costelas, e em seguida, né, fecha-lhe a cisão com carne, como fala a própria descrição do versículo, e a cirurgia é bem feita e sucedida
a plástica perfeita. Jó 5,18. Deus conhece plenamente a nossa estrutura, porquanto é o nosso Criador. Salmo 103,14. O seu filho também é um perfeito cirurgião, assim como declara, né, o comentarista dessa lição. Em terceiro lugar, Deus fechou a carne no lugar, né? Deus fez cair um sono profundo, a cirurgia, ou anestesia, removeu uma de suas costelas e fechou carne no seu lugar. Fala-se de quê? De uma cirurgia, né? Tanto para a retirada de um material genético, como também uma cirurgia plástica, que Deus fez também, fechamento daquela cisão cirúrgica, perfeitamente, sem deixar nenhuma cicatriz. E em quarto lugar, Deus transformou essa costela, né, como diz a própria palavra de Deus, transformou essa costela em uma mulher. Este é o mesmo processo aplicado pelos médicos de hoje: anestesia geral, cirurgia, coleta de material genético e etc. Mas por que uma costela? Né? Segundo alguns, até mesmo os comentaristas judaicos, né, judeus, eles falam que a costela é a parte mais próxima do coração. Fala-se de efetividade, né? O homem ia sentir mais efetividade com a mulher, e a mulher também sentir esta efetividade, este amor, esta ligação com o homem, né? Alguns dizem assim: por que Deus não tirou da cabeça, Deus não tirou dos pés, né? E alguns até comentam: Deus não tirou da cabeça para que a mulher não se achasse superior ao homem, já que outros dizem que por o homem não se achar superior à mulher, né? E não tirou dos pés para que a mulher também não se achasse inferiorizada pelo homem, ou o homem não se achasse mais do que a mulher, ao ponto de pisá-la. Embora que na cultura oriental, né, como nos dias atuais, ainda existem culturas que inferiorizam as mulheres, né, ao ponto de tratá-las como objetos, né, como coisas. E nós sabemos que que Deus fez o homem, mas também criou a mulher, mas fez de uma maneira que fosse ambos ligados um ao outro. Deus não poderia formar a mulher do pó da terra, como ele fez com Adão, porque talvez pudesse então existir aí um sentimento de separação e não de união. Mas Deus queria unir o homem com a sua mulher, né? Deus precisou tirar de uma parte lateral, que segundo a Escritura Sagrada e o conhecimento que nós temos, seria uma costela, para que pudesse então ele entender que ela não é inferior e nem superior, mas ela é idônea, ela é igual, ela é uma auxiliadora, ajudadora, aquela que está ali para lhe ajudar a cumprir a missão determinada por Deus. É o que Deus quer que o homem seja, tanto o homem como para com a sua esposa, tanto a esposa para com o seu marido. Um complementa o outro, ao ponto que quando Deus fez Adão despertar do sono, o que foi que ele disse? Ele disse assim: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua esposa. A primeira engenharia genética da costela extraída de Adão, o Senhor forma a primeira mulher. Gênesis 2:22. Aqui, como em toda a Bíblia, não temos nenhuma narrativa mitológica. Trata-se de um relato histórico real e confiável. Observemos que da costela de Adão, o Criador coleta material genético ideal do homem para a formação da mulher, né? Que alguns dizem, né, a própria ciência ela declara que é na costela, né, que existe a medula óssea vermelha. E é justamente nessa medula óssea vermelha que pode ser encontrada células troncos. Que se fosse para a medicina utilizar uma clonagem, fazer uma clonagem de um ser vivo, de um ser humano, ele precisaria justamente dessa medula, né, dessa célula tronco, que segundo alguns dizem que pode estar na costela, que poderia ser encontrada na costela, e que Deus, na sua presciência, na sua onipotência, né, ele criou, não um ser clonado, não um ser igual, mas um ser diferente, um ser que pudesse completar o outro ser, que neste caso era o Deus fazendo a mulher,
que seria a parte ligada, íntima do homem. Por isso que um depende do outro. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve que assim como Eva, assim como a mulher, ela foi criada, ela surgiu do homem, como dependência desse homem, dependente. Assim também o homem necessita desta mesma mulher para a existência da vida, para que ele prossiga na sua missão de existência no mundo terreno. O homem depende da mulher, a mulher depende do homem. O terceiro tópico fala sobre a missão da mulher. Primeiro subtópico, a missão de esposa. Quando Deus fez Eva para Adão, Deus fez para que fosse o quê? A sua auxiliadora, a sua adjutora, a sua esposa, porque ele mesmo diz, deixará o pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher e tornarão ambos uma só carne. Fala-se de matrimônio, de casamento, de união. Então a primeira missão da mulher é ser esposa, como diz aqui o comentarista. Qual gentil e solícito ao Pai, o Senhor Deus conduziu Eva, a primeira mulher, Adão, que ao recebê-la compôs este poema. Esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis 2, 23. Nessa missão, a mulher ajudará o esposo com seus conselhos sábios e oportunos, com as suas orações e com o seu trabalho no gerenciamento da casa. Ela é a grande economista do lar, mas se a esposa não for sábia e idônea, acabará por destruir o esposo e os filhos com as suas próprias mãos, conforme Provérbios 14, verso 1. A segunda missão, ser mãe. Em relação aos filhos, a mulher, orientada e apoiada pelo seu esposo, ela é a real e a mais autorizada educadora dos seus filhos. Ou seja, quando ela é apoiada pelo seu marido, ela tem essa missão, né, de mãe, de ser aquela que vai educar, que vai auxiliar na educação, e é aquela que vai sempre estar ali no acompanhamento da criação dos seus filhos, né? Por quê? Porque é a que fica no lar, é ela que acolhe os filhos e que conduz naquela criação, naquela educação, né, juntamente com o seu esposo, porque ela está mais ligada, né? Ela tem mais esse tempo favorável de estar acompanhando a formação dos seus filhos. Na igreja primitiva, nós temos exemplos práticos de mulheres santas de Deus que se preocuparam, que foram efetivamente mulheres encorajadas, mulheres privilegiadas que fizeram com que grandes homens de Deus fossem obreiros, fossem homens fiéis, que cumprissem com as suas tarefas ministeriais e espirituais diante de Deus, diante da obra de Deus, como no caso das irmãs Lloyd e Eunice, que era avó e mãe, né, de Tiago, né, o filho amado espiritual do apóstolo Paulo, né? Elas tiveram essas referências na educação e na formação desse homem, conforme 2 Timóteo 2:5. Sem o trabalho dessas mulheres, o apóstolo Paulo não teria condições de integrar o jovem à sua equipe missionária. Embora criado entre duas culturas, Timóteo recebeu uma formação cristã de excelência. Atos 16:1. A missão como súdita no reino de Deus. Além dela ser esposa, mãe, ela também, juntamente com seu esposo, tem essa missão de cooperar juntamente com ele, né, para o favorecimento da expansão, né, do reino de Deus aqui na terra. Porque, ao lado dos seus maridos, as mulheres, santas mulheres, né, as mulheres santas poderão ajudar os que ainda não demonstram a esperada maturidade cristã, né, pessoas que creram no Evangelho, que ouviram a palavra de Deus, que receberam Cristo como Salvador, mas que ainda estão engateando, que estão ainda nos seus primeiros passos de fé e que precisam serem guiados. Elas também, juntamente com seus maridos, elas ajudam na criação, ou seja, na maturidade cristã dessas pessoas. Já visto o exemplo de Áquila e Priscila, que foram orientadores espirituais do erudito e eloquente Apolo, como está escrito em Atos, capítulo 18, versículo 26. Amém?
Conclusão, né? O texto o vídeo já está se estendendo, mas a conclusão é essa: o Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar e complementar o homem. Juntos formam a humanidade. Sozinhos e isolados tendem a desaparecer. Nós podemos ver que nos dias atuais há muitas discordâncias, muitas, vamos dizer assim, diferenciação, né, devido à situação em que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né, o total afastamento do homem das coisas de Deus, né, o menosprezo que a humanidade dá às coisas de Deus, à pessoa do Senhor Jesus Cristo, às Escrituras Sagradas, né, que é a nossa regra infalível de fé absoluta neste mundo. E muitos têm rejeitado esta palavra, né? Tem criado coisas terríveis, movimentos e mais movimentos feministas, isso e aquilo, é tanta coisa, tantas aberrações, que tem fugido completamente dos propósitos divinos na humanidade. Mas o homem de Deus, o homem que Deus criou e formou e fez a sua imagem e semelhança, assim como ele fez o homem, fez a mulher, Deus, ele designou para que o evangelho, a palavra de Deus fosse propagada a todas as pessoas. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis e nós sabemos que quando as coisas começam a se corromperem, né? As coisas começam a sair da regra, a sair do normal. É hora de Deus intervir, é hora de Deus agir para que tudo seja consumado, assim como Deus fez nos dias de Noé, com o dilúvio. Não tarda mais, não vai tardar mais com que Deus venha consumir todas as coisas. Portanto, quando essas coisas começam a aparecer, começa então a ficar vago aquilo que Deus havia determinado. Sozinhos e isolados tendem a desaparecer. Por esse motivo, a missão da mulher cristã neste mundo, a semelhança da esposa virtuosa de Provérbios, deve ser cumprida de acordo com a palavra de Deus e sempre com o auxílio do Senhor Jesus. Gênesis 4:1. A mulher, enfatizo, deve ser vista e tratada como coerdeira da vida eterna, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Possamos, então, estar cientes deste conhecimento, desta palavra, a respeito da nossa missão, a respeito da missão do homem e a respeito da missão da mulher, que Deus criou para que houvesse harmonia e amor, para que